Olá a todos, eu sou Juliana Pereda e vai começar mais um Reunião de Pais. Antes de rodar a vinheta, dá aquela pausada básica, encaminha para os seus amigos, para os familiares, nos grupos de WhatsApp para não perder essa conversa. Vai começar mais um Reunião de Pais. Muito bem, e hoje essa conversa estava programada faz tempo, hein? Deixa eu apresentar a minha convidada, que é minha amiga também, que é a Paloma Caroline Martins Moraes Falcão. A Paloma tem 30 anos, é cristã católica, casada há 4 anos e a mamãe de Adão Pedro, que está aqui presente neste podcast, na barriga da Paloma. A Paloma é professora há quase uma década, formada em pedagogia, pós-graduada em educação católica e especialista em educação infantil. Atualmente, ela atua como diretora do Instituto Filhos de Maria, é formadora de professores e presta consultoria a pais, às famílias, né, sobre educação dos filhos. Ufa, que currículo, hein? Finalmente, bem-vinda, Paloma! Muito obrigada, Juliana. Como você disse, muito tempo esperando estar aqui. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande poder participar desse podcast tão importante. Sim, que bom. A Paloma, ela entende bastante de educação e eu acho que ela vai contribuir muito para o podcast e para ficar registrado aqui essa conversa para as famílias assistirem. Bom, então vamos começar pelo que parece ser óbvio, né? Que é a educação. Quando a gente fala de educação, as pessoas elas se confundem muito, essa coisa do educação, escolarização, sobre os propósitos da educação. Então, assim, afinal de contas, o que é educação, assim, na sua essência, e qual a sua finalidade? Ótima pergunta, né? É uma pergunta É uma grande, pergunta, assim, ampla. norteadora, porque deveria ser a primeira pergunta a ser feita por qualquer pessoa que se propõe a educar alguém, a fazer um curso de pedagogia, por exemplo, né? E que é a primeira pergunta que é esquecida por muitas pessoas, porque você educa e você tem um sujeito para educar, né? Você tem uma pessoa. Então, muito se fala em sujeito da educação, mas não se entende o que é educação e quem é esse sujeito que se educa, Uhum. né? Então, é uma pergunta fundamental. Então, sendo mais direta, a palavra educação ela tem origem latina, né? De duas palavras, né? Primeiro da preposição ex, que significa um ponto de partida, né? Dá essa ideia de movimento de dentro para fora. E o verbo dulcere, né? Que significa guiar, conduzir, levar. Então, educação significa conduzir, guiar o homem de dentro para fora, ou seja, além de si mesmo. Uhum. E quem conduz, né? Conduz a algum lugar, Sim, não é? então, exato. Então, você conduz a algum lugar. E que lugar é esse? Né? Então, este lugar só pode ser, então, a finalidade do sujeito, que é o ser humano que se educa. Uhum. Porque se a gente parar para pensar, nós não educamos os animais. Nós não educamos um cachorro, um gato. O que a gente faz com eles? A gente adestra, Adestra. controla os Exatamente. instintos, Uhum. né? Então, é uma coisa. Condiciona. Exatamente. Então, nós adestramos os animais. Então, a educação, ela só existe por causa do ser humano. Uhum. Então, eu preciso saber qual a finalidade desse ser humano para que eu possa, através da educação, traçar um caminho para conduzir, para guiar esse ser humano até a sua finalidade. Uhum. Agora, você veja, para responder essa pergunta, é uma pergunta mais filosófica, né? Uma pergunta que sempre foi feita na história da humanidade: o que é o ser humano? Uhum. Né? Então, Afinal de contas, para que estamos, né, aqui? exatamente, né? O que é o ser humano? E desde o princípio da filosofia, essa era a pergunta que guiava, né? Então, assim, você concorda que dependendo da forma como eu enxergo o ser humano, esse caminho vai ser traçado de uma forma ou de outra. Eu vou Sim. ter um tipo de educação ou outro tipo de educação, conforme a resposta que eu dou para essa pergunta, o que é o homem, Uhum. né? E a gente vê que na filosofia grega,
né? Aristóteles ele deu uma resposta muito acertada sobre Eles essa bateram, eles questão. quase chegaram lá, né, assim, bateram na Exatamente, trave. exatamente. Aí depois, O que que Aristóteles fala sobre essa finalidade? sim, vou. Então, é o seguinte, só para complementar, Tá. depois vem São Tomás, né, depois do cristianismo, e complementa essa resposta que foi inicialmente, né, desenvolvida aí por esses filósofos. Santo Tomás de Aquino, São né? Tomás de Aquino, isso Ok. mesmo. Então vamos lá. O que que esses filósofos, né? Vou pegar aqui Aristóteles como a base principal, né? Uhum. Tem um tratado que se chama De Anima de Aristóteles, né? E que ele vai tratar sobre essa estrutura humana. Então ele define o ser humano como um ser racional, né? Então a gente sabe disso até na escola, a gente ouve essa frase, o ser humano é um ser racional, mas a gente não entende profundamente o que isso significa, Uhum. né? O que é dizer que o ser humano é um ser racional, né? Então, assim, de uma forma bem resumida, porque isso dá Um outro podcast. um outro Só respondendo a podcast primeira. só respondendo essa pergunta. Sim, sim. Exatamente. Então, o que que ele observou? Que existe uma divisão nos seres. Então, existem aqueles seres que são inanimados, Uhum. ou seja, que não têm alma, que não têm vida, né? Não tem Porque ânima. ânima, Uhum. exatamente, não tem vida, que é uma pedra, por exemplo, né? Uma pedra não tem vida. E ele diferenciou, então, o que que é a vida? Então, a vida, ele percebeu que é um movimento que acontece de dentro para fora, né? O que diferencia uma pedra de uma planta é que a planta tem ânima, né? A planta tem alma. Uhum. Olha só que é estranho a gente falar isso, né? Que uma Sim. planta tem alma, mas a alma significa ânima, aquilo que dá vida. Movimento. É um movimento. Se Então você desenvolve. percebe que a planta, ela cresce, Uhum. ela se nutre, Uhum. né? Então a gente não vê esse movimento, mas a gente percebe que ele acontece. Você não Sim. vê uma pedra crescendo, uma pedrinha se transformar numa montanha, Sim. né? Então essa é a primeira diferença, né? Depois, ele começa a perceber que há uma evolução a graus, vamos dizer assim, né? Na questão da vida. Então, o primeiro tipo de vida, vida 1, vamos dizer assim para ficar mais didático, né? A vida 1 seria a vida vegetativa, que é a vida das plantas, né? Uhum. Então, que a planta faz? Ela pega os nutrientes, cresce e se reproduz, Uhum. não é? Muito bem. E aí tem a vida 2, que é um grau maior, é um grau além, né, dessa vida vegetativa, que é a vida sensitiva. Então você tem, além disso, de crescer, de se nutrir, de reproduzir, você conhece através dos sentidos, que são os animais. Sim. Né? Então, os animais, eles têm um movimento. A planta não vai à procura da água, né? Uhum. Mas os cachorros vão. Né? Eles vão à procura do alimento. Então, eles têm um conhecimento Eles tomam decisões, sensitivo, né? Uhum. puramente sensitivo. Então, eles sentem gosto, enfim, aquilo que nós também temos. Frio, né? Exatamente. Raiva, né? Sim, sim. Mas é puramente sensitivo. Por E quê? responsivo também, né? Sim. Assim, de responder ao ambiente, né? Uhum. E finalmente, olhando para o ser humano, né? E aí ele percebeu que o ser humano tem dentro dele também tanto essa parte vegetativa, que precisa ser cuidada, tem essa parte sensitiva, mas tem uma outra parte ainda mais desenvolvida, ainda mais elevada, que difere de todos os outros seres, Uhum. né? E o que que é isso? É uma alma, uma ânima intelectiva, né? E que o ser humano ele não se dá por satisfeito apenas com os prazeres sensitivos, os prazeres passionais. Ele tem Uhum. algo a mais, tem um coração inquieto, um cor inquieto, Uhum. né? Então ele anseia coisas que não são materiais. Então o que que Aristóteles percebeu? Que nós somos seres capazes de conhecer aquilo que é imaterial. Então isso significa dizer que nós temos uma alma imaterial, que é incorruptível, Uhum. porque o corpo ele se corrompe,
né? Tudo que é matéria Se corrompe, se se corrompe, se degrada. degrada. Uhum. E a alma eterna, né? Nós temos uma alma eterna, uma alma que é incorruptível. Então você veja só, esse conhecimento de alma eterna soa muito com o cristianismo, Mas não, né? né? Porque foi Aristóteles que postulou Exatamente, isso. Uhum. exatamente, é isso que eu queria chamar a atenção. Você vê, um filósofo pagão chegou a este conhecimento, que Uhum. hoje em dia a gente diz que é só por conta do cristianismo. Não, peraí, né? Existe um pilar aí da filosofia grega que Exatamente. contribuiu Uhum, para chegar a isso, né? claro. Então, assim, através da observação, da busca pela verdade, que esses filósofos Uhum. tinham, eles queriam buscar a verdade, eles chegaram tamanha contemplação, né, de enxergar que o ser humano é dessa forma, e chegaram assim, muito perto, Sim. né, de toda a verdade que depois foi revelada. E aí, como é que Santo Tomás amarra? Porque assim, Aristóteles chegou a essa conclusão, né, da alma, né, a alma que tem vontade, que é intelectiva e que é imaterial. Uhum, Como é que Santo Tomás de Aquino complementa isso lá na ótimo. frente? Então, ele estuda, né, esse tratado do De Anima, né, sobre a alma humana, que é muito profundo, eu só fiz um resumo aqui É, breve, sim. né, e ele vê que o Aristóteles diz, então, que a finalidade do ser humano seria a contemplação, né, da verdade, por meio do intelecto, Uhum, né. E aí o São Tomás, ele pega isso e eleva a um nível sobrenatural, a um nível espiritual. Ou seja, nós temos qual a razão de ser dos nossos sentidos, né? É servir ao intelecto. uhum, E qual a razão de ser do intelecto? É ser iluminado pela graça de uhum, Deus, né? Então você tem uma luz natural que é da razão, mas agora com a fé revelada, que a verdade ela é uma pessoa de Jesus uhum, Cristo, vem dizer, olha assim, olha, tem algo ainda maior que isso, que é a luz da graça. Ou seja, é através da alma humana que Deus nos fala, é através do espírito. uhum. Então, o ser humano ele é um composto de corpo e alma. E dentro da alma habita o espírito, que é um lugar onde Deus nos fala diretamente. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, é fantástico isso, é incrível, né. É Agora incrível. essa centelha divina, ela habita dentro de todos nós, né. Exatamente. Todo ser humano que nasce, ele já nasce com essa centelha divina, e o objetivo então, a finalidade da vida, né, se a gente voltar aí para a pergunta, né, a finalidade da nossa vida como humano, é contemplar a verdade que se encontra na face de Cristo, né, de Uhum. de uma certa forma, né, quando Santo Tomás amarra tudo isso. Agora, a gente não vê, as escolas, orientadas para esse movimento. Eu não me lembro, assim, de você chegar num colégio e perguntar, ou mesmo num site ou num perfil de um colégio, desses mais, assim, mais seculares, né, mais comerciais, falar sobre essa busca da verdade, sobre essa contemplação, que é uma contemplação, em primeiro lugar, filosófica, né. Primeiro lugar filosófico, isso mesmo. E aí a gente acaba enxergando um mundo onde as pessoas elas não passam do segundo modo de vida, que é o modo de vida animalesco, Sim, que é viver somente respondendo às vontades e os prazeres do corpo e as sensações, que é exatamente. uma vida muito rasteira essa, Sim. né. Uhum. Não transcende, não vai além de Não vai si. além, o homem ele foi feito para ser muito mais do que isso, Uhum. né. Eh, assim, ao seu ver, por que é que isso se perdeu? Porque, assim, a sabedoria de Santo Tomás de Aquino, que foi, eh, desenvolvida a partir de uma filosofia aristotélica, isso foi feito, sei lá, São Tomás do período da Idade É. Média, né. E por que que hoje, né, no século XXI, a gente foi perdendo toda essa sabedoria? Olha,
o contexto histórico é muito grande, é muito vasto. Mas se eu pudesse aqui pontuar, né, eu poderia colocar algumas coisas como você pega essa figura dos filósofos, as pessoas que ensinavam eram pessoas que buscavam a verdade, Uhum. né? Ou seja, pessoas que tinham realmente um conhecimento. E esse conhecimento atraía os outros, os discípulos, vamos dizer assim, os alunos. O conhecimento do mestre atrai os outros, e os outros, a gente percebe que a gente gosta de ficar perto de uma pessoa que sabe que tem um conhecimento, né? Esse Uhum. conhecimento atrai. Então, é, é, o que que acontece? Depois, quando vai surgir as universidades, acontece uma ruptura dessa busca pela verdade. Por quê? Do Porque amor ao do amor conhecimento, ao talvez? conhecimento, Aham. com a licença para se educar, com o diploma, por Uhum. exemplo. Então, porque as universidades foram fundadas por pessoas que não cursaram universidades, ou seja, não tinham diplomas. Ou assim, é uma coisa assim, fora desse, como assim, Exatamente, né? né. Então você vê assim, começou com alguém que não cursou. O que que ele cursou? A observação da natureza. Uhum. Isso lhe concedia sabedoria, né. E aí depois, com o passar do tempo, aquele cargo, né, era um cargo muito cobiçado, porque era um cargo de honra, né, então conferia honra às pessoas queriam estar ali, não por querer buscar a sabedoria, não pelo amor à sabedoria, Uhum. mas por causa da licença e dessa honra que este cargo lhe dava. Então começou-se a tirar essa licença para ensinar, Uhum. que é o diploma que nós temos até hoje, né. Sim. Então isso daí foi uma ruptura, assim, Devastadora. devastadora, porque daí você não tem mais aquela busca e por não querer, se esforçar para buscar a verdade, qualquer coisa serve. Então, assim, é mais uma questão de informação, então você não tem mais esse olhar sobre o ser humano. Uhum. E as filosofias vão se desenvolvendo, e vão rompendo com essa visão que eu acabei de falar, que o ser humano é corpo e alma, e que Uhum. na alma habita o espírito. Então foram surgindo, filosofias Mais que exatamente, materialistas. que rompe com isso, e diz que a educação é propriamente física e corpórea. Uhum. Então a partir do momento que você rompe com essa visão, você desfragmenta o ser humano. Sim. Você desfragmenta o ser humano. E você não atinge a finalidade dele. E não atingindo essa finalidade dele, a consequência é clara, é a frustração. Você É a frustra esse é a ser humano. frustração, é a tristeza, é Exatamente. a falta de sentido, depressão, Sim. é tudo isso que a gente vê, Uhum. né, por aí, quando a gente olha ao redor, né. Exatamente. Então você veja, hoje nas universidades, você sabe qual que é a linha que mais é estudada e divulgada nos cursos de pedagogia, de psicologia no Brasil e no mundo? Não, É uma linha chamada behaviorista, tá. né, que ela olha para o comportamento humano. Então, assim, ela rompe com esta visão e diz assim: "Olha, a educação se propõe a educar o corpo, o físico, comportamental. Essa É questão como se de fosse aquele um espiritual". laboratório de ratinhos. Exatamente. Uhum. Tem aquela caixa de Skinner, Aham. né, que você condiciona o ratinho. Então, assim, eles olham para o ser humano, então olha como é que eles respondem o que que é o ser humano, que é só corpo. Então, a partir daí, você rompe com qualquer estrutura. Sim, Né, rompe com a estrutura e começa-se na verdade, a não educar, a deseducar. sim. É Você uma não leva o ser humano além de si mesmo, o ser humano não transcende, ele fica preso nas suas partes mais baixas, né. sim, nas partes mais animalescas. Exatamente, puramente sensitivas. Aham. E o que que a gente vê na educação nas escolas de hoje? Nós vemos um hiperestímulo sensitivo.
Uhum. né? A gente observa através das músicas, o estímulo das músicas, né? Através dos olhos, o tanto de como estão os desenhos hoje com muitas cores que hiperestimulam as telas, né? Em geral, a televisão, o Uhum. celular. Então, assim, você acaba fazendo, não educando e não disciplinando os seus sentidos, É, e não mas é sim deixando eles sim, desenfreados. destravar, é assim, solta o freio de mão na Exatamente. ladeira abaixo, né. Uhum, É assim que a gente enxerga mesmo. Mas sim. a gente percebe que isso não faz ninguém feliz, Não. né. O que a gente tem, por exemplo, hoje, se a gente pensar em termos de facilidade, comparando vai com a Idade Média, gente, ela é muito mal ensinada nas Sim. escolas, né. Aqui vamos abrir um parênteses para a Idade Média. Tudo de fantástico que aconteceu em termos de produção cultural, artística, né, em vários níveis, foi produzido na Idade Média. Quem não se emociona ao ver um vídeo, uma imagem de uma catedral gótica? Quem olha para uma catedral gótica com, sei lá, 20 metros de altura, com aqueles detalhes, fala assim: foram o quê? Camponeses Uhum. que fizeram isso sem diploma universitário, né, Sem a tecnologia que nós temos hoje. sem tecnologia, os cânticos, as músicas, o estudo do latim, né, Uhum. que foi se perdendo e o mundo foi emburrecendo a chegar a um ponto de hoje a gente às vezes vê as igrejas, às vezes mais modernas, que são um caixote, né, quadrado com uma cruz. O que que isso te aspira, né, para aquilo que é mais elevado? Então, a Idade Média, as pessoas precisam estudar com mais afinco, não acreditar em tudo que vem na apostila do colégio sobre Idade Média, Idade das Trevas. Depois a produção vai colocar para vocês aí uma série de imagens do professor Marcelo Andrade, que mostra quanta coisa boa foi produzida na Idade Média, né. Agora, voltando ao que a gente estava falando, né? Então, certo, a gente tem universidades que dão mais valor para um pedaço de papel, que é um Uhum. diploma, né? E essas universidades elas vão formando os professores, certo? Exatamente. E qual é o problema disso? Quais as consequências de uma educação dos professores que é mais materialista, mais relativista e mais comportamentalista, Paloma? Olha, as consequências são devastadoras, a gente consegue perceber, né, na realidade. Os professores, né, falando aqui especificamente do curso de pedagogia, Uhum. eles saem da universidade sem saber, alfabetizar, Sim. que é algo, assim, que já deveria saber, né, algo Não, simples, a gente tem né. casos piores de formandos em pedagogia que eles próprios são Sim, analfabetos sim, sim. funcionais, né. Exatamente. Sim. Então, assim, ninguém ensina aquilo que não sabe. Uhum. Então, ao longo do tempo, como essa visão foram se perdendo, então os professores já foram sendo mal formados. Já não tem uma boa educação nem na família, né, e nem na escola. Que E é produto, né, desses professores que saem das exatamente, universidades. exatamente. Uhum. E então você vê que nos cursos tem muitas ideologias, uma fragmentação total do ser humano. E Uhum. aí os professores saem de lá, assim, perdidos, né. Então, as crianças, elas olham muito para a pessoa, as crianças buscam a verdade, Então, na né, verdade, todo mundo todo busca a mundo, verdade, né. né. Mas as crianças elas têm essa sede, né, elas são puras, né. Uhum. Então é possível a gente ver que aquilo que o Aristóteles afirmou lá atrás é verdade, a gente vê isso nas crianças, Uhum. né. Então as crianças buscam uma referência de bem no outro. E aí os professores, eles, por separarem essa questão de corpo e alma espiritual, os professores não estão nem aí para essa questão espiritual, por ser um modelo de virtude para os seus alunos, um modelo de moral, né, Uhum. espiritual. Então, assim, eles querem passar um conteúdo de português, de matemática, e fala que a educação se dá em casa, né? Então foi se separando, sendo que não se separa, Uhum. né. A educação familiar e a educação escolar, ela deve ser um complemento, um do outro, né, E preferencialmente alinhado em termos de valores, né. exatamente, Uhum. exatamente.
Então, assim, quando há essa fragmentação, a gente vê que por causa das as ideologias vão entrando, né? Por essa falta de conhecimento do que é o ser humano, Sim. né? Então, assim, para onde você está levando o ser humano? Para lugar nenhum, na verdade, né? Você está enchendo as crianças de muitas informações, de várias informações temporais que passam, e a gente chama uma criança de inteligente aquela que tem muitas informações, Exato, que é né? um depósito Exatamente. bem-sucedido de informações. Mas aí você vê a vida, o interior dessa pessoa, ela não está feliz, ela não está completa, ela não Sim, está íntegra, ela né? está tomando remédios, Hoje se fala né. muito em educação interdisciplinar. Não, e educação socioemocional? É, interdisciplinar, ou seja, que você tem que relacionar todas as disciplinas, mas assim, ou educação integral. Uhum, Mas você só tem uma educação integral quando você educa o corpo, a alma e o espírito. Isso é educação integral, uhum, né? Se você educa apenas o corpo, pode ser qualquer outra, um nome bonito para dizer qualquer outra coisa, uhum. menos uma educação integral, É né? parcial, então muda o Exatamente. nome. Você precisa saber a estrutura Sim, do ser humano para você consegui-lo educar bem, sim. né? Eu acho que tudo começou a degringolar de uma certa forma a hora que esse fio com o divino, com o metafísico, né, com o espiritual, Exatamente. ele foi quebrado, foi Uhum. cortado, né. E as escolas eu enxergo isso muito, às vezes muitos colégios que a gente conhece, bom, na verdade tudo que a gente tem na nossa sociedade, né, na nossa civilização ocidental, que foi construída, né, nos pilares do cristianismo, Uhum. da filosofia grega, do direito romano, se a gente for pensar, né, em termos, de civilização, de Uhum. estrutura de cidades, a gente tem escolas, por exemplo, com nomes de santos, Sim. né, Que nem conhece o santo. que nem sabe falar sobre o santo, né, assim, isso aí incomoda, né. Aham. A gente tem faculdades com nome católico no nome, mas que só tem católico no nome, Exatamente. e uma dificuldade muito grande dos colégios de falar sobre esse aspecto espiritual, que é o que fecha, né, o ciclo da finalidade da educação, Exatamente. né. Eh, e aí também, ao mesmo tempo, um movimento um pouco contrário, que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, de retomada a isso, porque assim, desse jeito não está dando certo, né. A gente desligar o botãozinho da espiritualidade, a gente parar de falar de Deus, Uhum. porque, sei lá, a gente precisa respeitar a orientação espiritual, a religião de cada pessoa, não me parece ter dado muito certo, Não. né. Agora, qual é a importância da família para tentar, suprir um pouco esse lado, o lado espiritual que falta nas escolas, que as escolas se recusam a assumir por medo, Sim. por retaliação, por Uhum. cancelamentos, por perda de matrículas, né, se a gente for falar em termos comerciais. O que que a Exatamente. família pode fazer para complementar? Fundamental. Então, assim, a família, ela a educação é um dever e um direito, né, da família, porque ela é a primeira instituição criada pelo próprio Deus, né, para dar continuidade à humanidade. Então, os pais são os primeiros responsáveis pela educação moral, pela educação até intelectual também, são os primeiros responsáveis. A própria natureza nos mostra isso. Uhum. Então, os pais, até no ato do casamento, né, na sacralidade do casamento, fazem uma promessa que vão educar os seus filhos na fé. E essa promessa muitas vezes é negligenciada, né? Então, assim, eu falo sim, mas não sei muito bem o que que é isso, porque tem uma outra instituição chamada escola que já vai fazer isso, vai educar, então eu não preciso me preocupar. Sim. E essa parte espiritual terceiriza para a paróquia, para a catequese, né? A gente É, sabe que nós temos a instituição, a igreja também ajuda, mas assim, não dá para tirar a responsabilidade dos pais. não dá só para inscrever na catequese e achar que Não. está tudo bem, né. Uhum. Exatamente, né. Então os pais, eles têm, foi dada autoridade para os pais,
né, uma autoridade divina, para que eles pudessem conduzir a educação dessas crianças para que um dia possam se tornar adultos, né, com todas essas Integrais. integrais, exatamente. Então, Integrais, completos, pressupõe que os inteiros. pais entendam, né, já Uhum. do que é um ser humano e como se deve, em que eu devo conduzir os meus filhos, né? Uhum. Preciso ensiná-los a virtude. Então, assim, não se terceirize a educação. Por mais que nós temos essas outras instituições para complementar, mas sempre vai ser para complementar, Uhum. né? Então, assim, os pais delegam tudo, tudo. Hoje em dia, né? Não todos, claro, né? A Não, gente vê que sim, tem muitos pais acordando, sim, né? mas de uma Mas maneira assim, geral, mas de uma né. maneira geral, assim, eu quero dar o melhor para o meu filho. O que Mas que é dar o o que melhor que é para o dar seu o melhor? filho? Exatamente. Então eu pago tudo. Esse não é o melhor, Não, eu né? pago tudo e Eu eu pago mantenho ele tudo. ocupado 24 horas por dia e não vou vê-lo, né. E assim, e na hora Exatamente. que eu chegar em casa, se ele for me apurrinhar, eu meto uma tela na frente dele para eu poder, sei Exatamente. lá, assistir minha televisão em paz. Uhum. Você vê, as mães, elas são as primeiras pedagogas de seus filhos, né? Hoje em dia você vê muitas mães, eu vejo, né, muitas mães com medo de alfabetizar as crianças. Veja, a minha mãe, na época, a minha mãe me alfabetizou. E a minha Uhum. mãe, ela tinha o 4º ano do ensino fundamental. Então, Não né. fez uma faculdade, Uhum. né? Então, como é que ela conseguiu me ensinar? É igual a Idade Média, Paloma. Exatamente. As pessoas sabiam muito mais. E aí hoje se vê um medo, às vezes você pega uma mãe formada em qualquer uma das profissões e fala assim: "Não, mas eu não tenho Formada, doutorada. competência É, sim, para alfabetizar, deixa isso para a professora, porque ela sabe o que sim. está fazendo". Não sabe, né. Às vezes o Desculpa pai te desculpa te dar desculpa essa notícia aí, ó, exatamente, ela tá tão ou mais perdida do que você. É. exatamente. Sim. Então você percebe que, algumas mães que estão preocupadas realmente com a educação, que começam a estudar e ensinar, os seus filhos aprendem muito mais rápido, Uhum. né. Sim. Porque, aprender tem a ver com afeto também, Sim, e né, admiração. admiração, exatamente, autoridade. Sim, Então, a autoridade também, ela vem pelo conhecimento. claro, Você respeita uma pessoa que sabe e óbvio. conhece, Sim, e você né. quer mais, né, Sim. justamente por admirar essa pessoa. Uhum. E quem assim, qual é a primeira pessoa que uma criança admira de bate-pronto, né? Bom, tá dentro do ambiente familiar. É mãe, é pai, né, que Exatamente. você admira logo de cara, né. Uhum. E tem uma outra coisa que me preocupa muito também com a questão da educação atual, materialista, relativista, cheia de estímulos, é a super pobríssima, paupérrima formação do imaginário das crianças, né. Sim, E a formação do imaginário também se dá no ambiente familiar, né. exatamente. De você, apresentar à criança a arte, a música, a literatura, e não precisa ser nada rebuscado. Quando a gente fala disso, não é nada elitizado, Uhum. mas é você educar o olhar para aquilo que é bom, belo e verdadeiro, né. A Exatamente. família tem que ser a primeira o primeiro fronte que faz isso com as crianças em casa, né. Sim, E isso, a falta de um imaginário rico faz, assim, muito prejudicial lá na vida adulta da pessoa, exatamente. né. Ela não tem referências, né, não Uhum. construiu aquilo. Exatamente. E por quê? Por que que é tão importante essa formação do imaginário, como você já falou dessa palavra, né? Observando aquela estrutura do ser humano, como é que nós conhecemos, né? O que que é conhecimento, na verdade? Conhecimento é a aquisição de novas formas que entram pelos nossos sentidos. Então, você vê, o meu filho que está se desenvolvendo aqui, né, no meu útero, ele está desenvolvendo essa parte sensitiva, está começando a sentir, Uhum, já escuta, né, a minha uhum. Tá voz. Então, ouvindo esse podcast em primeira mão? exatamente. Então, a primeira parte que é desenvolvida, né, em nós, essa parte sensitiva, nós conhecemos através dos sentidos. O que acontece? Esse conhecimento, quando eu toco alguma coisa, percebo uma superfície, se ela é lisa, se ela é rugosa, né? Essas informações, elas vão para o meu imaginário. Né? Aquilo que entra pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pela minha boca, tudo isso vai para o imaginário. Uhum, Né? Quando está em ato,
né, tá dentro do imaginário. Quando não está em ato, ou seja, quando eu estou pensando naquilo naquele momento, tá guardado na memória. Uhum. E depois, você percebe que a criança passa ali 7 anos, mais ou menos, uma média de 7 anos, desenvolvendo essa parte sensitiva, Coletando, né? coletando Uhum. informações para quê? A gente diz assim, uma linha de corte a partir dos 7 anos, que é onde a criança atinge a idade da razão, Sim. não é? Então, por quê? Porque tudo isso que está guardado no imaginário vai servir de ferramenta, de substrato para a inteligência operar. Uhum. Então, a inteligência pega tudo aquilo que está no imaginário para que ela abstraia, ou seja, ela tire tudo aquilo que é material e fique com o essencial. Uhum. E é por isso que o ser humano é capaz de conhecer aquilo que é sobrenatural, aquilo que não é material, o amor, por exemplo. Né? O ser humano é capaz de saber o que é o amor, De se sacrificar de se por sacra- isso, por conta disso. exatamente, de se Uhum. sacrificar. Então, assim, se eu não dou boas referências sensitivas, como que vai ficar esse imaginário? E depois a inteligência, entende? Então você vai Uhum. desestruturando. Como é que eu vou fazer abstrações se eu não tenho bons materiais no meu imaginário? Sim, se a minha caixinha de ferramentas está vazia. Exatamente. Uhum. Então a família, ela deve se preocupar muito com isso, né, sobretudo se as crianças estão, na escola, com a educação atual que nós estamos vendo, ela deve fazer de tudo para proteger os seus filhos, né. Não estou falando de colocar numa redoma de vidro, que as pessoas Ou falam assim, assim né, ou ficar com medo, que nem é. agora, assim, esse é o momento assim: "Nossa, meu Deus, tá tudo errado, vou tirar meu filho da escola", né. Não, não é isso, né. Mas é você proteger o tanto quanto possível, Sim, né. Então, se vai ouvir uma música ruim lá na rua, é na rua, sim, tudo você bem, não tem o você não tem o controle. controle, Uhum, mas dentro da sua casa você pode dar bons materiais, pode dar músicas boas, uhum. músicas clássicas. A gente sabe que a música clássica tem uma interferência cognitiva muito grande, Aham. né. Eu já boto música clássica no meu bebê, É já ir claro, ouvindo. sim. Né. Então, assim, histórias de pessoas, que demonstram virtudes, Uhum. né, boas histórias, não é. Hoje, quais as histórias que se contam, né, nas escolas? Os pais nem contam histórias. Não, os pais nem sabem, livro paradidático, por exemplo, tem tanta coisa legal para ler, e os pais não se dão conta. Às vezes na lista de vestibular, né, de leitura de vestibular, você tem uns livros que, assim, você fala: "Meu Deus, o que está fazendo essa leitura aqui?", Uhum. né. Então no ambiente de controle, que é o ambiente da família, é sim responsabilidade das famílias procurar suprir, né. Suprir, exatamente. Suprir, é como uma complementação, né. Às vezes a gente faz exame de sangue, tá faltando vitamina, sei lá, Uhum. B12, né. E eu acho que a função da família é essa, assim, é complementar com coisas boas aquilo que infelizmente, né, às vezes É, por currículo, por obrigatoriedade, por cumprir tabela, a escola não vai conseguir suprir. exatamente. E às vezes acontece até um problema que é a escola fala uma coisa e chega em casa, os pais têm que de repente, Desfazer, desfazer aquilo para construir uma outra coisa, desfazer. né. É. Então você vai a escola está deseducando, você tem que fazer todo um É. esforço, um trabalho, tudo de novo, É né, muito para mostrar, é difícil, muito Paloma. difícil. Eu digo isso já assim como diz, né, a expressão da moda, com lugar de fala, né, porque eu tenho 2 filhas em idade escolar, e eu me esforço muito para fazer o que as pessoas chamam de after schooling, né, Uhum, que a gente conversar sobre o que está aprendendo, enfim, e às vezes, elas vêm com alguns temas que a gente precisa reelaborar em uhum, casa, e eu tô chegando em alguns pontos agora, e fico feliz com isso, assim, de às vezes a minha mais nova, que tem 11 anos, ela já identifica. Ela fala assim: "Olha, mãe, acho que isso aqui não tem a ver com ideologia". não condiz com a Não, e não, realidade. assim, não É, condiz com a matéria de fato. O professor falou tal coisa e que não é muito alinhado com a matéria. E isso vai me deixando, assim, um pouco mais, aflita, né. assim, é uma mistura de aflição, porque, assim, os filhos têm que estar na escola, né, Uhum, assim,
É, mas, por um outro lado, um pouco de alívio de saber que elas estão conseguindo identificar, entendeu? Exatamente. Porque muitos ali, eles são levados, São. eles são cooptados, sem saber. E principalmente porque a idade escolar, ela tá cada vez mais cedo, né, então Claro. antigamente a criança tinha que entrar com 7 anos, Uhum. hoje com 4, Não, hoje você é bebê, a né. criança saiu da mãe, saiu da licença É, maternidade. agora por lei, obrigatoriamente, com 4 anos você tem que matricular, o seu filho. Aí você nota, por quê? Porque até os 7 anos, a criança está com contato com a família, então ela está absorvendo esses valores. Quando ela vai para a escola já é tarde, porque daí eles não conseguem fazer aquele trabalho de Já foi desconstrução, formado. já foi formado. Uhum. Então, A hoje se fundação você estava ali já, né. exatamente, então vai ter esse olhar que a sua filha Aham. tem, porque já teve uma base, né, de caráter, de moral dentro de Sim. sua casa, vai ficar mais fácil de identificar. Agora Uhum. quando a criança já vai para a escola, ela está formando a sua identidade ali, né, intelectual, moral, já vai para a escola com 4 anos, o que que a família vai conseguir fazer depois? É É, muito mais é difícil, mais muito, complicado. muito Sim. difícil. Bom, aí agora a gente então entra no instituto, né, porque Uhum. assim, Paloma, vocês perceberam que é uma moça que sabe bastante coisa, né, sobre Entendi. educação. É o tipo de pessoa que a gente admira e se pudesse ficava horas e horas conversando. E eu acho que, assim, o professor de verdade é essa pessoa que tem brilho no olhar, que sabe da responsabilidade, né, do que ela está ali transmitindo. E, enfim, e não dava para ficar só para você, né. Então eu imagino Exatamente. que em algum momento, assim, da sua jornada, da sua caminhada, você sentiu no seu coração inquieto Uhum. essa vontade de expandir, né, Sim. para criar o Instituto Filhos de Maria. Então eu gostaria que agora você falasse sobre o que te motivou, né, o que provocou o seu coração inquieto para formar, para estabelecer um instituto e o que é o Instituto Filhos de Maria. Né. Então, ali Diante quando disso, né, diante diante disso, né, disso. de toda essa apresentação que você já fez, quando eu saí do ensino médio, eu fui cursar pedagogia e já tinha uma familiaridade pela educação em si, né, de ensinar, já gostava muito disso. Fui Uhum. fazer pedagogia e já estava sendo, assim, envenenada pelas Você ideologias, percebeu a por essa bigodagem ruptura ali. Aham, exatamente. sentiu a bigodagem lá na Senti. graduação de Né, pedagogia. senti, mas assim, sem saber muito, senti uma coisa estranha, mas a gente não sabe identificar exatamente o que é, Tá. né, eu era muito nova ainda, muito inexperiente, Tinha a gente muito minha raivosa a na minha faculdade? Não, assim, militante, não, não, não? não percebi, Era não mais percebia, sutil. era mais sutil, né. Uhum. Então, assim, por que que eu achava algumas coisas estranhas? Por conta da minha educação na igreja, não Tá. era nem por uma formação intelectual, assim, não, não era nada disso, era algumas contradições que eu via nos valores cristãos mesmo. Uhum. Mas assim, muitas coisas eu achava muito bonito, né, psicologia da É o canto da educação, sereia, né? exatamente, nossa, Uhum. que lindo, que legal, eu gostava muito dessa parte comportamental, né, Tá, de psicologia da educação, tá. Piaget, então desenvolvimento, nossa, eu gostava muito, dessa parte, né, de Caiu no Paulo psicologia. Freire, não? Caí no Paulo Caiu Freire. no Paulo Freire. Sim, com Tá, certeza, né. na pedagogia do oprimido. Sim, achava, assim, bonito, Aham. né. E é o que acontece com todos, né, acha muito Sim. bonito. É, fantástico. E Mas aí, não chegou a usar a pela camiseta do provi Che Guevara não, 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 né? não, Tá, não. ok. Ufa. Eu acho que Deus viu em mim essa vontade de educar e algo assim bom, e já foi atrás de mim para me resgatar, Ai, que bom. né. Graças a Então a Deus. providência divina me resgatou. Então, num dado semestre, ali no comecinho, eu conheci, né, o professor Felipe Neri, Muito bem. que me convidou para fazer parte de uma formação de professores católicos em Campinas. E ali foi um boom, assim, Tá. eu comecei a confrontar com tudo aquilo que eu estava aprendendo na Uhum. faculdade. E as pessoas que estavam ali, os professores, todo mundo, assim, você vê que são pessoas que você quer se espelhar, porque são pessoas, de modelo, de Uhum.
moral, intelectual. E meio que unidas no mesmo propósito, Exatamente. né? Eu falei, gente, que é isso? E aí eu comecei a estudar. Que isso? Por que isso não tá na faculdade, né? Eu falei, meu Deus, e começou a falar do problema da educação em geral, então eu comecei a Sim. estudar, né? E a partir daí é que eu fui notando cada vez mais os erros, né, da formação. Então já fui tendo um Os véus, filtro. o véu foi caindo. Tá. Exatamente, foi Uhum, caindo. Então, a partir daí, começou a surgir dentro do meu coração uma vontade de expandir, de fazer uhum. alguma coisa, né? Então, eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, trabalhei em umas 3 escolas, né? Vi a realidade concreta da educação, porque muitas vezes você não acredita. Você Você fala fala assim, assim, não, ah, não é possível, né? Tão exagerando, estão né? exagerando, Aham. exatamente. Aí você vê concretamente, né? eh, esses absurdos. E assim, os professores tão perdidos quanto os pais, né? E tem muito professor, eu acho, assim, só um parênteses rápido, que assim, tem aquele professor que se incomoda com isso, né? Mas acaba não fazendo nada, porque senão ele perde o emprego, tá? A gente Exatamente. tem esse perfil de professor. Tem o professor que é militante, né, ideológico e que está ali com a intenção de cooptar a mente dos alunos, Uhum. né? E tem aquele que não tá nem aí, sabe? Assim, eu já ia falar inglês. Assim, contanto que eu receba aí o meu salário, tá tudo certo, sabe? Eu vou cumprir Exatamente. tabela. Uhum. E é uma tristeza, né? O professor, ele não foi feito para isso, né? Exatamente. Ele foi feito para inspirar, né? Sim, ele é o mestre, né? A figura do mestre, Sim, né? Que foi se perdendo por conta do diploma, sim, né? isso. Ok, pode Então, voltar aí. Aí depois. então eu trabalhava, mas com aquele incômodo de que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, mas como, O quê? né? O Como? quê? De Quando? que Onde? maneira? Falei assim, não, eu preciso, sei lá, fundar um colégio católico, talvez, mas Com que com que dinheiro? dinheiro? Exatamente, eu não, né? Vem de família simples, né? A Paloma lá Sim. da roça, que vem da zona rural aqui de Mogi das Cruzes, Aham. e sempre aquela inquietação. Até que assim, você começa a estudar cada vez mais e a coragem começa a vir te inspirar, né? Um dado momento, eu trabalhava numa escola e não sei exatamente o porquê, se pela minha posição, que eu já tinha uma posição, né, que ia contra muitas coisas erradas, né, então eu falava, não Você não não escondia, não então. Tá, não escondia, né, guardava. não Aham. guardava, né, e ali eu batia de frente com algumas coisas, eu fui mandada embora. E aí Ah, por quê, né? e aí, e eu senti uma tristeza e uma alegria, Aham. porque foi naquela hora que eu acho que veio a inspiração, assim: "É agora que você vai fazer, Tá, é sério? agora", Você exatamente. sentiu essa coragem Senti, crescendo no seu coração? senti, foi Tá, muito claro. foi Foi uma forte. coisa assim, Em que ano foi isso, Paloma? foi em 2021, Ok. de dois mil e No vinte e meio da um para pandemia. 2022, exatamente. Tá. Então, assim, logo me chamaram, uma outra escola me chamou para fazer entrevista, mas sabe quando você sentia, eu Não senti vou. assim: "Não vou". Exatamente. Conversei com meu esposo, falei desse anseio, desse desejo do meu coração. Não prevalecerão, né, assim, não prevalecerão. Exatamente. Até fui fazer a entrevista lá, mas assim, com um ar de entrevistá-los, e saber o que que a escola estava fazendo, né, e me Qual é a decepcionei. finalidade da educação, Exatamente. né, Então, perguntar pra eles. e aí, eu falei assim: "Não dá para voltar. Ah, Agora eu sim. preciso fazer". A gente quando vê um negócio, a gente não consegue desver. Uhum, Não é bem né, isso, assim? Não dá exatamente. pra ignorar. Sim. É. E aí eu fui atrás de algumas professoras católicas que eu conheço, O seu semblante já mudou aqui pra mim. Você é, já tá falando com você tá fazendo cara de brava agora. é. Então, eu fui atrás de algumas professoras e de algumas famílias Sim. e propus: "Olha, vamos estudar sobre educação", né. Fiz essa proposta, tinha algumas pessoas que já estavam e as famílias percebem, né, esse Sim. problema da educação, nós começamos a nos reunir uma Uhum. vez por mês para estudar sobre educação. Até que a gente falou assim: "Não, vamos reunir as crianças agora". Claro, exato. Vamos reunir as crianças uma vez por semana e os nossos filhos, os filhos das pessoas que estavam Da própria ali comunidade que e você sim, mobilizou. sim.
e vamos começar a ensinar alguma coisa, dar uma catequese, vamos Uhum. começar a ensinar aquilo que a gente acredita. Ah, mas como que vai ser? Não sei. Eu falei, gente, Aonde? não sei, né? Então a gente conseguiu uma paróquia, né? Na época, o padre João Paulo, querido, né? Que está com Falecido. Deus agora, então Sim. ele nos acolheu, né? Na paróquia dele, deixou a gente começar. Nós começamos uma vez por semana. As famílias foram gostando, as crianças estavam sendo catequizadas, estavam indo para casa assim felizes, os pais começaram a gostar e outras pessoas começaram a ver e perguntar como que era isso. Então nós vimos a necessidade de institucionalizar direitinho, né? Tá. E foi tudo muito providencial. Conseguimos advogado, conseguimos contador, né? E essas Uhum. pessoas nos ajudaram a criar um CNPJ, um estatuto, Sim. né? Uma razão Contar social, né? exatamente. Então nós Aham. criamos o Instituto Filhos de Maria. Quando foi a fundação do instituto? Eh, Depois de todo esse trâmite, né? Então o instituto ele saiu a Ele papelada nasce burocrática, ele nasce dia 8 hum. de dezembro, que é o dia da Imaculada Imaculada Conceição. Por Conceição. isso Filhos de Maria, né? Ah, tá. Então tem uma história aí também, Sim. né? Dia 8 de dezembro o de de 2023. tá. Então em 2025 vai completar 2 anos. Exatamente, Ok. né? E aí então, Então, e não, aí desculpa, 2022. Já completou 2 anos agora, dia 8 ok, de dezembro, né, de então. 2024. Já completou 2 anos. É, filha, o tempo passa. Exatamente. Então, nós, depois que a gente institucionalizou, né, a gente começou a divulgar, assim, nós temos Instituição Católica de Ensino. né? Não é um colégio, né, Não, não é um não é uma colégio. escola, mas é o nosso sonho. Sim, é para onde vocês querem ir. Exatamente, Aham. né? Nós queremos, Deixa eu dar uma olhada claro, nesse abrir nesse um colégio católico. Enquanto a gente não consegue, né, uhum. por questões financeiras e tudo Claro, mais, pelas pelas dificuldades dificuldades, da né, vida, né, local da vida civil, né. exatamente. Então nós, abrimos, assim, para outras famílias católicas que queiram nos conhecer, e nós temos um projeto de educação complementar, ou Aham. after school, que é aquilo que você falou, Sim, para os pais que de repente se sentem perdidos, como é que eu ajudo meu filho em sim. casa? Então a gente tem 3 frentes de trabalho. Vamos colocar na tela, que aí você vai Ah, explicando, claro, ó, o pessoal sim, da produção, olha aqui, ó, acho que essa aqui é uma boa para você explicar, né. sim. Essa aqui é a sede atual, né, do Uhum. Instituto Filhos de Maria, que está dentro de uma paróquia lá na Vila São Sebastião, certo? Isso, é a paróquia São Que é a Sebastião, paróquia São Sebastião. Padre Carmine, Olha essa relação de atividades que o instituto realiza com as crianças no contraturno, que é na parte da da tarde. tarde, Olha isso. lá, pode ir Né. falando, Paloma. Então nós temos catequese todos os dias, né, Uhum. memorização de orações em latim, Latim, tá bom? Tá bom para você? O seu filho né. aprender latim? Inclusive você aprende mais português estudando latim, Olha só, né, não é? que é uma coisa que se perdeu, que tinha nas Não, a universidades, minha avó, né. não, assim, assim, não precisa nem ir muito longe, a geração da minha avó, eles tinham aula de latim no colégio. Uhum. E aí tiraram. Tiraram. Tiraram o latim do colégio. É, Era colégio católico, de freiras, enfim, né. sim, tem até um livro chamado Relatório de Yale, que é a Universidade de Yale, Uhum. quando eles, vão fazendo essa ruptura e tiram o latim, o pessoal enfim, assim, fica de dica para o pessoal quiser entender mais essa questão de por que que o latim foi tirado, qual a contribuição intelectual que ele tem. Uhum. Esse livro tem um relatório interessante. Ó, vamos pedir para o pessoal colocar no GC, relatório de Yale, É. para vocês pesquisarem. Vai lá, vamos continuar. Então, assim, recitação de belos poemas. Então, tanto poemas, eh, antigos, Uhum. não é? E as crianças, assim, elas decoram, e elas decoram de forma, assim, muito Não natural, não mecânica, mecânica, é natural, e elas elas gostam. vivem Não é aquilo. algo como o pessoal fala assim, você está forçando, impondo alguma Aham. coisa. Não, Tá. não, elas querem fazer isso, né. Nós temos a história, que mostram exemplos de virtudes, né. História Tem dos santos, exatamente, tem a história dos santos, tem histórias de história de heróis. heróis, exatamente, tem o livrinho das virtudes que a gente usa Uhum. do William Bennett,
Como que é? Em William inglês, Bennett, ele em inglês eu mesmo. deixo com você. Que conta sobre virtudes até através de fábulas. Através de fábulas, Uhum. exatamente, as fábulas. E aí, claro, nós temos a matemática e a alfabetização. Então, assim, os alunos que entraram conosco lá no comecinho, com 4 anos, 3, 4 anos, Uhum. eles chegaram agora no final, do ano passado lendo com 5 anos. Lendo, claro, assim, No silabrando, contraturno, no não colégio. contraturno, Não não é é colégio, colégio. É. lendo e Uhum. detalhe, com a letra cursiva também, então eles Uhum. reconhecem as 2 formas. Então, assim, algo de errado não está certo no colégio, né? Exatamente. Então, assim, a gente chegou a dizer que era uma aula de reforço, mas não, porque a aula de reforço você está reforçando aquilo que a escola ensina. A escola não está Não, ensinando, então a sim. gente está fazendo o que a escola não está fazendo, na verdade, Exato. né? Tem que falar o que Usar é, o que é. literatura para as crianças que já são alfabetizadas, então elas vão evoluir ainda mais conhecendo histórias da mitologia, Aham. né? Então, tem essa aula de literatura. Aí o canto coral, né? Que é comigo também, eu amo cantar, eu A gosto de Paloma tem cantar. mais esse talento que é cantar. Eu canto, toco, né, o violão, né, e faço essa formação com as crianças. Então, eles cantam as orações em latim, Uhum. cantos gregorianos, assim, é lindo, Não, né? imagino que deva ser fantástico, dá vontade de ir lá conhecer. E a gente tem as formações para os pais, Sim, né? que é super importante, né, Paloma? Exatamente. Aqui que assim, não adianta nada a gente ter toda essa intenção, né, reta Uhum, de elevar, de conectar as crianças de uma forma integral, se os pais não têm esse aprofundamento, né, sobre exatamente. esse Uhum. conhecimento. Os pais muito inseguros, a gente percebe. É, Pais que são bons, que são católicos, que até têm uma vivência na igreja, mas assim, muito inseguros, muito perdidos, uhum, em relação à educação dos filhos. Então, sim, assim, coisas básicas que a gente precisa orientar sobre autoridade, sobre como falar com a criança, né? sim. Porque muito se confunde também com a psicologia positiva que entrou e que deixa fazer o que quiser na hora que quiser, Sim, né? sim. Então a gente. Educação da vontade, né, das Exatamente. Uhum. virtudes, e o ensinar pelo exemplo, tudo isso entra nessa conta, Sim, né. né. E claro, a gente não colocou aqui, né, mas a formação para os professores, Sim. né, que vêm sobrecarregados de ideologias, né, Uhum, nas faculdades e aí dentro do instituto eles começam a aprender como que é alfabetizar, como que eu ensino matemática, uhum. né, e começam a Que procurar. não é nada parecido com o que a escola faz, Exatamente, né. nós temos professores que trabalham ainda, né, na instituição escolar, e aí vem fazer um voluntariado no instituto e fala assim: "Meu Deus, começa, sabe, ver as Uhum. crianças, E aí vê as lendo, crianças de fala 5 anos assim: "Ué, mas a gente não pode ensinar assim até os 7 anos". Você vê aquela linha behaviorista que rompe com a segura essa natureza. criança aí até os 7 anos, Mas né. como assim a gente É. não pode ensinar? Aham, Tá, mas as músicas estão ensinando, a tela está ensinando, tá todo mundo ensinando, é só a escola que não pode. aham. Como assim? A todo momento a criança está aprendendo, Verdade. né? Então, assim, nós temos essa formação também para os professores. Então, no instituto é isso, Aham. é uma formação realmente integral. Então, você forma os pais, os professores e as crianças, né? E a gente vê, assim, a família por completo Sim, se você reestruturando. fecha esse triângulo, né, das essas Sim, 3 frentes, sim. né, E dá certo. criança, família, né, e escola, né. Uhum, É um triângulo que, precisa ser feito, né. exatamente. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, produção pode continuar aí esse carrossel, de eventos. Então, por exemplo, esse eu achei muito fofinho, a festa de Todos os Santos, que acaba sendo um assunto meio complicado de falar, né, porque todo mundo gosta de celebrar o Halloween, né, de uma forma mais geral, e, e a gente vê esse movimento das instituições, colégios católicos, celebrando a festa de Todos os Santos, é muito fofinho, né? Pode ir passando, tem um vídeo Tem até, um vídeo, pode tem um vídeo bem passar o. bonitinho, olha assim, as crianças escolhem, né? Então, de repente, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Um Padre Exatamente. Esse daí é o Pio. vídeo que vai mostrando. Essa festa foi, né, no ano passado, Aham, ainda na paróquia. Você vê cada criança aí com fantasiada, né, de um santo diferente. aham. E elas vão falando, vão aprendendo sobre. Exato, escolher a fantasia de um santo Sim, vai fazer com que a criança precise Joana d'Arc Joana aqui. d'Arc.
Exatamente. Fazer com que a criança queira saber mais sobre a vida dos santos, né. Exatamente. E o que não São os heróis deles. heróis. Eu não sei que tanto, assim, as pessoas, às vezes, os nossos irmãos, cristãos evangélicos, tanto, têm reservas com relação à vida dos santos, porque, gente, foram pessoas de carne e osso, como nós, que Sim. vieram a este mundo, só que foram muito melhores que a gente, né. E que através do seu testemunho, do seu exemplo de vida, deixam um legado, deixam Sim, um exemplo a ser seguido, né. exatamente. É Né, muito e legal. chegou àquela finalidade, ou seja, passou por todo aquele processo educacional e são santos por quê? Porque justamente passaram por isso e chegaram à finalidade, que é a Enxergaram, né, contemplação, né, da verdade, exatamente, né. da verdade, né, estão com Deus. Então você vê, assim, que Tem maravilha, um as São Miguel crianças Arcanjo, enxerguei um São Miguel Arcanjo tem. ali. E tem santos médicos, Aham. né, que você vê, assim, qual o santo que não passou pela história e fez uma revolução, assim, sabe, no sentido, de levar as pessoas para Deus. Aham. E também uma social também, né, cuidavam Sim. dessa parte corpórea que não é negligenciada também, Claro, não, né. imagina, se a gente for de novo voltar para a idade gente, eu acho que eu vou começar a defender a bandeira da Idade Média, né, porque na Idade Média a gente teve por exemplo, Mendel, né, eu acho que ele foi um frei ou um monge que criou toda aquela estrutura da genética, né. Então, Como é que você vai ignorar um negócio desse? as melhores contribuições que a ciência tem hoje vieram dos cristãos. Né, e às vezes muito de freis, né, de monges, né, Exatamente. ali Os em hospitais. hospitais, o hospital, não sei se você sabe não, mas o hospital é invenção da Igreja A Católica, universidade a também. própria universidade, né, então essa coisa da caridade, né, o hospital Exatamente. ele é um lugar de acolhimento dos doentes que foi uma instituição católica Uhum. que fundou, né. Então tem muita coisa bonita, o instituto está fazendo um trabalho fantástico e eu rezo para que ele cresça e se Ai, transforme no colégio agradecemos católico que muito. você tanto, tanto sonha, Sim, né. precisamos muito, né, é algo que é um anseio, Uhum. não só meu, né, antes era uma coisa que brotava no meu coração, mas não é só no meu coração, no coração de muitas famílias, né, Sim. as famílias se veem incomodada, com essa educação atual e E não a gente sabem o que vê, viu. fazer. Aí a gente vê muita família incomodada e às vezes com vergonha de demonstrar o seu incômodo, sabe, Uhum, Paloma, não sei se você tem esse tipo de sim. pais, assim, mas aqui por conta do podcast, né, e da movimentação nas redes sociais e também por atuar com educação, porque eu atuo com educação, Uhum, a gente percebe muitas famílias insatisfeitas, só que com medo de falar, com medo de, por exemplo, ir reclamar na escola de alguma coisa, sim. né. É triste, viu, as pessoas não Se podem sentem ficar sozinhos não, mas assim, também. o ficar calado é ruim, né, a gente É, precisa se posicionar, né. exatamente. Agora como é que as pessoas fazem para ajudar o instituto? Eu acho que a gente tem aqui na tela, a produção pode colocar maneiras de contribuir para o instituto. Ah, não, Tem antes um disso, vídeo, esse é o encontro da família, é o certo? encontro da família, é um dia que a gente se reúne para almoçar junto, as Uhum. famílias se encontram, se conhecem, as crianças brincam, né. Aham. Então é um ambiente, assim, realmente familiar, De muito novo o gostoso. triângulo, né. Exatamente. E com os professores também. Aqui a gente faz uma formação, né, ali a gente estava falando sobre alimentação saudável, essa Aham. parte corpórea que também precisa ser Sim, cuidada, né, claro. então a gente cuida também disso e os pais, você viu, olha que delícia, É uma delícia, exato. né. Por que que os colégios não fazem mais isso, né, o dia da família, né, não tem um certo receio de trazer a Tem, família para dentro da escola, né, de uma porque nem certa todos forma. comungam dos mesmos valores, então fica assim cada um por si, essa parte Então, religiosa cada um faz a sua, a gente fica com é, essa parte aqui, vocês é ficam com essa triste daí. isso, É né. triste, Olha que exatamente. alegria você conseguir reunir todo mundo, né. Sim. Você vê os professores, os pais, todo mundo junto, tem essa Sim. tem essa essa união, Essa relação. essa E relação. aí eu acho que agora vai as maneiras de ajudar o instituto, porque se você, enfim, não tem filho pequeno, já perdeu, né, que é o meu caso, né, perdi o perdi o momento, né, Hã. Sim. de ter os filhos pequenos num contraturno como o Instituto Filhos de Maria, né. Uhum. Mas se você tem filho pequeno, se tiver interesse, pode procurar a Paloma, né, e acessar o perfil do Instagram para obter mais informações. E se você quer ajudar, existem formas de ajudar.
olha lá, com contribuições mensais, né? Tem aqui até exemplos, né? Sim, De assim, de quanto que cada valor pode contribuir. exatamente. Porque assim, nós não somos um grupo de empresários, Aham. né, que a gente consegue manter. E também a gente não recebe dinheiro, governamental, nós não queremos isso. Sim. Mas a gente precisa manter, né? Uhum. Nós acabamos de mudar de endereço, né? E nós pagamos o aluguel, né? Claro. E precisamos, pagar os funcionários, Sim. né? Dar uma contribuição para os voluntários. Então, assim, demanda um custo. A gente queria não ter esse custo, né? E muitas famílias chegam para nós, não tem condição de contribuir com o Uhum. instituto, então a gente também não fecha as portas para essas Tá. famílias, né? A gente pede também, às vezes a família não tem condição financeiras, mas ela ajuda, ela vende uma Ajuda. rifa, ela faz Aham. uma limpeza, né? Sim. Então a gente trabalha assim, dessa maneira. Uhum. E a gente tem uma plataforma de doação, né, doardigital.com, né, que tem Ah, ali o endereço do legal. instituto, então as pessoas podem contribuir mensalmente, Muito né, bom. tanto as pessoas físicas quanto jurídicas também, porque a Uhum. gente vê o quê? Que essas ideologias que nós temos hoje, elas são financiadas por muitas empresas. Uhum. Então, por que que a gente não pode encontrar também, empresas que também financiem uma obra dessa, Sim. né, que possa contribuir, né? Então faço aqui um apelo, de repente, Fica o né, apelo e fica o fica no apelo, GC. Repete o site de novo. É doe doardigital.com, né? doardigital.com. No Instagram Tá. Tem o do link. tem o link no Instagram do Ok. Instituto Filhos de Maria, né, você pode se tornar um sócio contribuinte, Uhum. né, nós colocamos algumas referências de valores, mas assim, é muito livre, né, pra pessoa, contribuir. Isso nos ajuda muito, muito, Sim. muito. E também em relação ao colégio que nós queremos abrir, né, porque daí Exato. demanda Aí sim, não, bastante aí é um capital. esforço um pouquinho maior, Sim, mas fica essa dica, né, então de novo aquela conversa que a gente teve, às vezes a pessoa tem vergonha de expor os valores dela por medo de retaliação dos outros, né. Às vezes você empresário, também tem um pouco desse receio, mas ajudar, né, um instituto como esse é uma forma de você contribuir, né, sem se exatamente. expor né, necessariamente, mas contribuir para uma obra muito, digna, muito honrosa e que merece todo o nosso apoio. Então fica aí esse apelo e essa dica, Tá né. certo, é E isso as mesmo. orações também, né, olha lá a Sim, Paloma, com a Sagrada Família, né. exatamente. Bom, estamos caminhando para o final e nesse momento da nossa conversa, a gente coloca alguns posts do Instagram para reagir, tá? Então eu escolhi 3, 2 vídeos e um post de frase. O primeiro é do professor Danilo Gustavo, que eu sei que você gosta dele, né? Você admira o trabalho dele. Vamos ver o que ele está falando aí. E o que é a educação católica? É a educação para a oração. É você ajudar uma alma a progredir espiritualmente. Mais do que ensinar para ela latim, grego, mais do que você letrar essa alma, você alfabetizá-la, ensinar gramática, matemática, geografia, história, português, ensino dos Lusíadas. Tudo isso faz parte, mas a tarefa principal do educador católico é fazer o que Teresa de Ávila fez ao fundar o mosteiro São José d'Ávila. E você não precisa fundar um mosteiro. Talvez o seu mosteiro já seja fundado. Talvez você já seja um pai, tenha a esposa aí do seu lado, assistindo essa aula, e talvez os filhos já estejam na cama. Aí você já tem a escolinha. Os alunos já estão aí. Só falta o mestre ficar pronto. E é nesse sentido que Santa Teresa é a patrona dos professores católicos. Porque o ensino católico é eminentemente o ensino da vida interior, o ensino do Evangelho, sem desconsiderar as outras coisas. Mas o coração é isso aqui. Por que a gente vai educar bem o ser humano? A gente vai educar bem o ser humano pensando que a finalidade dessa educação é levá-lo a uma profunda intimidade com Deus. Isso é educação católica. Bom, acho que ele resume um pouco do Exatamente. que você falou aqui, né, Sim, Paloma? sim. E dá para perceber, assim, que quando ele fala, né, do ensino, que a educação católica ela é mais do que o ensino do latim, é mais do que o grego, os Uhum. Lusíadas e qualquer outra coisa, porque quando a gente começa a estudar, a gente acaba querendo ensinar muito, dar muita prioridade a esses conteúdos, Aham. né? E esquece do principal,
né? Do único necessário. Exatamente, É. né? Que é uma vida de oração, de um contato espiritual, desenvolvimento espiritual. Sim, Ele é muito importante, mais É. importante do que todas essas outras coisas, sim. né? O conhecimento, assim, a união espiritual com É. Deus. E eu acho bonito que ele fala que você começa em casa, né? Porque se você, Exatamente. pai e mãe, tem um pouco dessa consciência, e você tem os seus filhos, você já tem uma escolinha, né? Exatamente, tá ali a tua escola. Tá aí assim, ai, não, eu queria numa escola. Não, eu queria colocar meu filho numa escolinha. Gente, a sua casa é uma escolinha, viu? Se você Exatamente. se der conta. Então, comece fazendo por ali. Porque não adianta nada a gente sonhar diplomas universitários, né? Uma carreira bem-sucedida para o nosso filho, se a gente não se esforça para levar a alma dele para Deus, né? Se a gente Exatamente. pensar aí numa visão cristã, né? Sim. Ok, vamos lá. Segundo post é um vídeo da Déa Medrado falando também sobre os professores. Há um dever moral do professor que o progressismo tentou tirar dele, que é o ensinar com um sacerdócio. E é muito natural que você encontre progressistas hoje dizendo que a educação, o magistério não é um sacerdócio, é profissionalismo. Sim, é também, mas é um sacerdócio, porque a pedagogia é uma ciência da alma, é uma ciência que mexe com a alma. Quem lida com a alma humana tem um sacerdócio régio. Quando você ensina e conduz o outro à verdade, você está movendo a inteligência dele. E a inteligência é uma faculdade da alma. Não é um treino cerebral. Então, existe no professor um dever moral de cumprir com excelência a sua profissão. Olha, Exatamente. né? A gente até respira fundo, né? Porque assim, não, de verdade, eu respiro fundo, porque o tanto de professor que não deveria ver esse vídeo, né? Exatamente. Dá muita dor, assim, no coração, Uhum, mas ao mesmo tempo uma esperança, né? Desses sim. professores que querem realmente fazer algo diferente. Então, assim, a gente precisa entender, sim, essa profissão, não somente como uma profissão, como um sacerdócio, ou seja, como uma missão, Uhum, né? Aquilo que complementa a educação dos pais. É uma verdadeira vocação, é uma missão, é um dever, né? Você sim. conduzir o ser humano. E é muito bonito. Sim, e com responsabilidade, né? E Uhum. entendendo essa responsabilidade. A gente não enxerga aí professores que entendem que ensinar é um certo tipo de sacerdócio, né? Exatamente, É. né? Ok. O último post é uma frase. É uma frase de um santo, São José Sanches del Rio, que fala: quem é você se não se levanta e se põe de pé para defender o que acredita? Exatamente. A gente vê que hoje em dia existe um individualismo. Muitas pessoas que enxergam que há um problema, mas Uhum. assim, o problema nunca é meu. É sempre do outro, é do governo, é da escola. O que eu posso fazer no meio de tudo isso, Uhum. né? Então, ficam cada vez mais individualistas, procurando a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, e colocam a culpa em terceiros, né? E aí você vê que o exemplo dos Santos, um garoto, né, de 12 anos, Sim. né, já se levantando para que a sua voz fosse ouvida. Então, assim, a gente não pode só ver o problema. Não. Isso aí todo mundo vê, mas a gente precisa converter em ações, né? Precisamos nos sacrificar, Sim. né? Até porque nós somos felizes quando nós nos sacrificamos por algo bom, É verdade. né? O que é a maternidade, se não isso, né? Um Exatamente. sacrifício por algo, por um bem maior, Uhum. né? Então isso causa um sentimento de felicidade, de paz, né? É. Quando você começa a entender o sentido do sofrimento. É que o mundo ele ensina as pessoas a fugir da dor, sabe? Buscar o Exatamente. prazer, Sim. amor como algo assim, sei lá, com unicórnio, borboletinhas voando, né? É. E não é nada disso, né? Confundem paz com sossego, né? Isso, Não me perturbe, não É. perturbe aqui o meu sossego, não me tire do meu conforto. É isso. Precisamos acordar para isso, né? Bom, antes da chamada oral, eu vi que você está com livros aí, eu também estou com livro. Eu sempre tenho algum livro comigo, mas eu gostaria que você mostrasse aí na tela os livros que você trouxe. Se tiver que dar dica cultural de tudo que você estudou, não dá, né? Mas Então, tem muita coisa boa, né? Mas Aham. assim, O que você destaca, eu vai, para destaco quem... aqui a educação dos filhos, que são conselhos para os pais, Ok, né? então, a educação dos filhos, São ok. conselhos de alguns santos,
aqui Santa Teresa d'Ávila, São João Crisóstomo. Então, Uhum. é um livro simples, de leitura fácil, acessível, né? E que eu recomendo muito, Muito né? bom. Aqueles que querem entender melhor como é que a igreja pensa, né? A respeito da educação. Tá. Nós temos aqui a Divini Illius Magistri, né? Sobre a educação cristã, do Papa Pio XI. Tá? É um Boa. livro curtinho, mas assim, muito completo, que vai falar sobre a família, sobre o papel da igreja e da escola, Sim, ok. né? Nós trouxe aqui também os escritos pedagógicos de Dom Bosco, né, que foi um santo educador, Mais né? um, né? Mais um santo educador. Uhum. E assim, é fundamental tanto para os pais quanto para os professores, né? Principalmente para diretores. Eu me inspiro muito na forma como Dom Bosco enxerga a educação, né? Tá. E para quem gosta de história, né, falando sobre a Idade Idade Média. Média, né, tem esse livro aqui, né, do Rui Afonso da Costa Nunes, brasileiro, né? E assim, ele tem uma coleção, é que eu trouxe só um, né, mas tem Tá. São várias vários coleções. tombos. Sim. História da educação no século XVII. Exatamente. Então, assim, quem quiser se aprofundar melhor, Não, quem quiser aprofundar e desfazer mitos sobre a Idade Média, sobre o exatamente. período medieval. Isso aí. Olha, muitas dicas culturais para este podcast. Bom, mas também vindo de uma professora, não tinha como não ser, né? Bom, vamos lá para a chamada oral, Claro. que é o momento do papum, de eu falar, dar uma deixa e você completar de forma sucinta, tá Tá. bom? Família é Família é a primeira instituição criada pelo próprio Deus, né? ok. E a escola? Escola é A escola é um complemento dessa instituição, né, para ajudá-las nessa formação intelectual. muito bom. A nota alta vai para quem? Para o quê? Nota alta vai para todas as pessoas que saem do individualismo e se comprometem a fazer algo bom para a sociedade, né? Como você também aqui com um podcast que muito contribui, Sim. né? E todas as iniciativas nesse sentido. Ótimo. E a nota baixa? A nota baixa vai para o professor que não estuda. O professor que acha que só a faculdade, só o diploma, lhe confere o direito, né, de ensinar. Ok. E a lição de casa para as famílias e até para os professores? Acho que pode deixar aí uma lição de casa para as famílias e para os professores que estão nos assistindo. Duas coisas que parecem ser muito simples, mas que são fundamentais: vida de estudos e vida de oração, Uhum. né? Então, essa lição de casa, você se desenvolve na vida de oração, claro, na fé, procurando ali saber o que são as virtudes, o que é a sua própria fé, conhecer a sua fé, e, claro, a vida de estudos para você entender melhor como se dá essa alma humana e como conduzi-la. Olha que lindo. Vida de estudos e vida de oração. Vale para todos, né? Todos. Eu acho que aí vale para o aluno, para o professor, para o pai, para a mãe, para todo Sim. mundo que estiver assistindo. Paloma, eu não consigo nem descrever a alegria que foi essa partilha sua aqui com a gente, essa generosidade, né, de entregar um pouquinho do seu tempo, do conhecimento que você veio acumulando ao longo dos anos e compartilhar, deixar registrado aqui no podcast. Muito obrigada. E que seu filho, Adão Pedro, venha com saúde. Eu tenho certeza que será educado de forma integral, né? Do certeza. jeito que deve ser. Sim, eu que agradeço também, fico imensamente feliz por ter te conhecido, né, por saber também do seu trabalho, desse seu empenho, pelo bem comum também, tanto que você ajuda as pessoas, enfim, é muito bom saber que existe muitas pessoas boas, né? Através do seu podcast a gente pode ver que tem muitas pessoas Tem muita boas gente boa no fazendo mundo, muitas coisas sim. boas, né? Diferente do que a gente vê aí nos noticiários, né? É um respiro aliviado, né? De É que uma não honra estamos imensa. sós, né? Sim. Temos uns aos outros. E acho que a maioria é gente boa. Claro, Eu sem não dúvida. duvido. Sem dúvidas. Muito bom. Bom, para você que nos acompanhou até agora, não deixa de comentar, curtir, compartilhar. Envia essa aula com a professora Paloma para quem você acha que precisa assistir. E a gente se encontra no próximo Reunião de Pais. Tchau, pessoal. Eita, nós, hein?